Os partidos disputam as vagas nos ministérios e o presidente Lula pode realizar mais mudanças na esplanada. Os detalhes com a repórter Luciana Verdolim. Olha, resistências internas a mudanças nos ministérios têm tirado o sono da cúpula aqui do governo federal. O presidente Lula, inclusive, chamou os ministros aqui do Palácio logo cedo para discutir o assunto. Depois do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ter declarado oficialmente aberta a temporada de mudanças nos ministérios, os partidos já se mobilizam para garantir uma vaga ou ampliar a participação no governo. O deputado André Fufuca, do PP, por exemplo, esteve com Lula na semana passada e está sendo apontado como cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. O ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em entrevista aqui à Jovem Pan, descarta o ingresso formal da legenda no governo Lula. Se depender de mim, que sou o presidente do partido, os progressistas jamais irão integrar esse governo. O partido jamais vai apoiar um governo que nós não temos identidade, não temos identificação, não participamos da campanha e eu lhe dou minha palavra, não irá acontecer os progressistas apoiarem um governo do PT enquanto eu for presidente. Ciro Nogueira, no entanto, admite que na prática não tem como impedir que isso aconteça, não, uma vez que se trata de uma decisão pessoal do integrante da legenda. Mas será preciso que a pessoa se afaste das decisões partidárias para permanecer no PP. Essa semana também, a expectativa é de encontro aqui no Palácio do Planalto do presidente Lula com lideranças do União Brasil na Câmara e Senado para bater o martelo com relação às substituições no Ministério do Turismo. Sai a ministra Daniela Carneiro e vai entrar o deputado Celso Sabino. De Brasília, Luciana Verdolim. Girando os nossos comentaristas também sobre esse assunto, Diogo Schelp, como que essa reforma ministerial deve impactar o governo Lula, essas mudanças, essas substituições que devem acontecer? Olha, o velho toma lá da cá, não é, que foi tão criticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro antes de ser eleito, mas que ele também praticou. Quer dizer, é uma situação, uma conjuntura aí da política brasileira que é muito difícil de romper, mas alguns governos cedem mais a esse tipo de prática do que outros. E o governo Lula tem cedido bastante, está disposto a ceder mais para conseguir aprovar aquilo que lhe interessa. É interessante ver como integrantes do Centrão têm aí tentado fazer malabarismos discursivos aí para justificar, dizer que não querem, mas se tiverem a chance de ter mais algum carguinho, que vai aceitar. O próprio Ciro Nogueira, por exemplo, já foi apoiador no passado de governos do PT, depois passou a integrar o governo Bolsonaro. Quer dizer, não se espanta, não seria de espanto de ninguém se, por uma conjuntura, até o partido dele se unisse aí ao novo governo, ao governo Lula. Então, a gente vê aí nos bastidores toda uma negociação, integrantes do PP, do Republicanos, que, pelo menos nas eleições passadas, estiveram mais alinhadas ao bolsonarismo, negociando cargos, negociando favorecimentos em distribuição de emendas. Por exemplo, o PL recebeu muitas emendas aí nos últimos dias para conseguir a tal aprovação da reforma tributária. Quer dizer, é a velha prática que existe no Brasil e a gente vê alguns governos cedendo mais do que outros. Pois é, Davi, o Schelp fala no toma lá da cá e o governo teve algumas vitórias no Congresso Nacional, mas a fatura chegou, né? O boleto chegou para o governo pagar. Ô, Tiago, o interessante desse toma lá da cá é que só está o toma lá e o da cá está cada vez menor, porque o que acontece é que toma lá dinheiro de emenda, toma lá dinheiro para os deputados, e os deputados tendo hoje a liberdade que eles têm de emenda, eles não precisam mais de cargo político. Aliás, cargo virou ônus, porque você vai ter o seu nome atrelado ao governo Lula, que vem fracassando, né? Você vai ter que pedir voto para o governo para votar coisa que você não quer, como é o caso do marco do saneamento. Ninguém quer votar o marco do saneamento. Pergunte ao tanto que a Câmara já derrubou o decreto. Cria constrangimento para o partido e o partido perde aquela independência. Por isso que no Congresso Nacional já foram criados dois grandes blocos, um com 142 deputados e um com 145 deputados, que é justamente para esse centrão administrar as verbas sem ter o ônus do cargo. E cada vez mais, cá entre nós, né, Tiago? O governo recruta ministro de pior qualidade para os cargos ministeriais que antigamente eram cobiçados.
porque ninguém quer ver o seu nome atrelado a um governo que está indo para o buraco. Agora, Beraldo, esse xadrez político, esse jogo político, a gente sabe que de fato já começou desde que o governo Lula assumiu. O governo assume, já começa a pintar a parede, começa a fazer tudo novo. Mas ele de fato começa a partir de agora com as mudanças nos ministérios, né? Pois é, Paula, só que todo mundo tem memória, né? O Lula assumiu esse terceiro mandato com uma postura muito arrogante. Muita gente atribui isso, inclusive, à influência da primeira-dama Janja. E ele parece que não queria ouvir ninguém, montou o ministério sem construir essa grande aliança e tal. Agora, a realidade se impõe e aí ele tenta oferecer cargos, oferecer ministérios para ampliar a sua base de apoio no Congresso Nacional. Entretanto, a gente vê o que aconteceu no caso da ministra Daniela Carneiro. Essa saída da ministra foi anunciada, ela ficou fritando ali, inclusive o ministro Padilha fritou publicamente a então ministra do Turismo e aquilo foi criando desgaste não só para ela, que estava de saída, como também para o deputado Sabino, que foi anunciado prematuramente como o seu sucessor, o seu substituto. E isso vai criando muito desgaste, isso é muito ruim, isso atrapalha. Então, eu sinceramente não acredito que esse arranjo de agora será suficiente para que o Congresso, ou parte expressiva do Congresso, com a adesão de alguns partidos do centro, dê uma base estável ao governo. Essa tensão que a gente está vendo nas negociações dessas votações importantes, elas continuarão, para mim, serão cada vez mais difíceis e cada vez mais caras para esse governo.